O Flamengo tá vivendo dias agitados e a nação precisa estar por dentro de tudo que tá rolando nos bastidores do clube mais querido do Brasil. A notícia que mexeu com o torcedor nesta sexta-feira foi a confirmação da maior venda de mando de campo da história do futebol pernambucano, envolvendo, claro, o rubro-negro carioca. O Sport Recife decidiu transferir o jogo contra o Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro, da tradicional Ilha do Retiro para a Arena Pernambuco. E o motivo não foi técnico, não foi problema de estádio, foi dinheiro mesmo. 3 milhões de reais. Sim, você ouviu certo. 3 milhões limpinhos entrando nos cofres do Sport apenas por mudar o palco do jogo. Uma decisão que, na prática, é um baita reconhecimento da força que o Flamengo tem. Os caras preferem abrir mão do fator casa para garantir essa grana e aproveitar o apelo do Mengão, que arrasta multidões por onde passa. E o mais interessante, o próprio Sport fez questão de destacar em nota oficial que essa foi a maior venda de mando já feita por um clube de Pernambuco, superando, e com folga, a marca anterior de 1.800.000, registrada num clássico entre Náutico e Sport no estadual deste ano. E tem mais. O jogo não saiu da cidade, mas mudou de estádio. E isso tem um impacto direto no tamanho do público e na arrecadação, porque a Arena Pernambuco tem capacidade maior, estrutura melhor, e vai permitir ao Sport manter alguns privilégios. O clube pernambucano terá um setor exclusivo para sua torcida, vai garantir o check-in dos seus sócios torcedores e também terá voz na definição dos preços dos ingressos. Então, apesar de abrir mão do mando no sentido esportivo, o Sport não vai ficar totalmente de fora da operação. É uma jogada financeira, mas com garantias. E essa não é a primeira vez que o Flamengo protagoniza esse tipo de movimentação. Em outra ocasião, o Botafogo da Paraíba também vendeu o mando de campo num jogo contra o Mengão, levou a partida para São Luís do Maranhão e recebeu 6 milhões de reais. Ou seja, quando o Flamengo está envolvido, a bilheteria vira um evento à parte. O clube virou referência até nisso, movimentando o mercado mesmo fora de campo. Mas se engana quem pensa que as movimentações nos bastidores param por aí. O Flamengo também está agindo forte nas categorias de base, e 4 jovens talentos foram promovidos do Sub-17 para o Sub-20. São eles, o zagueiro Daniel Turrão, o volante Lucas Falcone, o meia João Vitor e o atacante Emanuel. Esses garotos vêm se destacando nas competições de base e agora vão ter a chance de mostrar serviço em um nível mais alto, sob os olhos atentos do técnico Bruno Pivetti. A expectativa é que João Vitor e Emanuel já sejam relacionados para o próximo confronto do Sub-20 contra o Volta Redonda, pela Taça Guanabara. A base do Flamengo, que recentemente passou por uma renovação com algumas saídas importantes, segue sendo prioridade na estrutura do clube. E além das promoções internas, também houve reforço vindo de fora. O novo goleiro contratado para a geração de 2008 é Pedro Henrique, ex-Palmeiras. O garoto chega ao Ninho com contrato de 2 anos, e o Palmeiras ainda manteve 30% dos direitos numa futura venda. Isso mostra que o Flamengo continua atento ao mercado nacional, garimpando talentos e fortalecendo a base que já é bicampeã da Libertadores e do Mundial Sub-20. E por falar em reforço importante, o torcedor também teve uma boa notícia envolvendo um dos principais nomes do elenco profissional. Bruno Henrique, que recentemente foi punido com uma suspensão de 12 jogos e multa após julgamento no STJD, segue liberado para atuar graças ao efeito suspensivo conquistado pelo Flamengo. O pleno do STJD se reuniu nesta sexta-feira para julgar diversas causas, mas o caso do atacante não foi incluído na pauta. Isso significa que Bruno Henrique segue apto a jogar normalmente até que um novo julgamento seja agendado. E isso muda completamente o cenário para o técnico Tite, já que o camisa 27 é peça-chave em jogos decisivos. O Flamengo poderá contar com ele em duelos importantes como o clássico contra o Botafogo no dia 15 e o confronto direto contra o Palmeiras, que acontece no dia 19. Além disso, ele também está liberado para entrar em campo contra o Racing. É uma notícia que traz um respiro importante para o time em meio à maratona de partidas e à disputa acirrada na tabela. Enquanto o time segue focado dentro de campo, fora dele o clima esquentou com declarações fortes do ex-presidente Rodolfo Landim, que decidiu quebrar o silêncio e rebateu as críticas feitas por Leila Pereira, presidente do Palmeiras.
A dirigente vinha acusando o Flamengo de assinar um documento da futura liga e depois querer voltar atrás. Mas Landim foi direto ao ponto. Disse que, na época em que o estatuto foi assinado, não havia negociação de direitos de transmissão em curso. Ele explicou que o estatuto inicial era apenas um esboço de princípios básicos, e que todos os detalhes contratuais viriam depois, com a consolidação da liga. Entre esses princípios estava o direito de veto em decisões futuras, um ponto que o Flamengo fez questão de garantir. Segundo Landim, era um momento de construção, e não de decisões definitivas. Ou seja, a narrativa de que o clube carioca teria se comprometido com um modelo e agora estaria tentando mudar as regras não se sustenta. O ex-presidente classificou como absurda a ideia de que o Flamengo assinou algo já prevendo perdas de até 100 milhões de reais por ano. Para ele, a verdade é que o clube apenas garantiu um ponto de partida justo, e agora está lutando por aquilo que considera correto. E é aí que entra o barulho feito pela presidente do Palmeiras, que estaria, segundo Landim, distorcendo os fatos e criando uma falsa polêmica em torno do posicionamento do Flamengo. Essas declarações foram dadas em entrevista ao jornal O Globo e mostram que a disputa pela formação de uma liga unificada no futebol brasileiro ainda vai render muitos capítulos. Enquanto isso, o Flamengo segue firme no propósito de garantir protagonismo e manter sua posição de força, tanto esportiva quanto financeira. Afinal, estamos falando de um clube que virou referência em gestão, que forma atletas, atrai multidões, negocia direitos e ainda consegue fazer com que os adversários abram mão do próprio estádio para jogar com ele. A marca Flamengo pesa. O nome Flamengo vende. E a cada movimentação, seja no campo ou fora dele, o clube reforça essa imagem de gigante do futebol nacional. A maior venda de mando da história, jovens da base sendo promovidos, contratação pontual de goleiro promissor, jogador importante liberado para seguir em campo e ex-presidente entrando em cena para rebater polêmica. Tudo isso em poucos dias. Esse é o ritmo do Mengão. É intensidade o tempo todo. O Flamengo não para. E quando parece que a semana já entregou tudo o que podia, o clube vem e surpreende de novo, seja nos bastidores, nas categorias de base ou na força que exerce fora das quatro linhas. O que está acontecendo hoje com o Mengão é fruto de um trabalho que vem sendo construído há anos, com organização, visão de longo prazo e, acima de tudo, muito investimento em estrutura, gestão e talento. Quando um clube chega ao ponto de transformar seus jogos fora de casa em grandes eventos financeiros para os adversários, é sinal claro de que existe uma marca poderosa por trás. E essa marca se chama Flamengo. Não é exagero dizer que o rubro-negro virou uma verdadeira potência comercial no futebol brasileiro. Prova disso é que as maiores vendas de mando de campo, tanto no Nordeste quanto no futebol pernambucano, aconteceram em partidas contra o time da Gávea. Os números não mentem. 3 milhões de reais no jogo contra o Sport, 6 milhões no duelo contra o Botafogo da Paraíba. Isso não é coincidência. É resultado direto do apelo que o clube tem junto à torcida e à mídia. Onde o Flamengo vai, ele leva junto milhares de torcedores, atrai a atenção da imprensa e cria uma atmosfera de decisão. Esse fenômeno não acontece do dia para a noite. Ele é construído com títulos, com ídolos, com vitórias inesquecíveis, mas também com inteligência na gestão. E é por isso que o clube segue sendo modelo até quando se fala em base. A movimentação que promoveu 4 jovens do Sub-17 para o Sub-20 é mais um capítulo dessa história. Daniel Turrão, Lucas Falcone, João Vitor e Emanuel são nomes que ainda vão ganhar projeção, mas que já demonstram o quanto o Flamengo tem se preocupado em preparar a nova geração. Não basta revelar jogador. É preciso lapidar, dar estrutura, colocar os meninos na vitrine certa, no momento certo. E o que se viu foi exatamente isso, a transição sendo feita de forma planejada. E quem conhece o trabalho de Bruno Pivetti sabe que ele é um técnico que gosta de dar oportunidade, observar de perto e desenvolver esses garotos. É assim que o Flamengo mantém viva sua tradição de revelar talentos. Basta lembrar que nomes como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Reinier, Matheus França e tantos outros saíram exatamente desse processo bem estruturado que começa lá no Sub-14 e vai sendo ajustado até chegar ao profissional. Além disso, a contratação do goleiro Pedro Henrique mostra que o clube não se acomoda com o que já tem.
Ele veio do Palmeiras, um dos concorrentes diretos na formação de talentos, e chega ao Flamengo com apenas 17 anos, já cercado de expectativas. O mais interessante é que o Flamengo conseguiu a assinatura por 2 anos, e o Palmeiras, mesmo mantendo 30% numa eventual venda, perdeu o jogador para um rival direto. Isso diz muito sobre o peso que o projeto rubro-negro tem entre os jovens. A base se sente atraída porque sabe que ali há espaço, há visibilidade e há um caminho bem claro até o time principal. Não é raro ver jogadores de fora priorizando o Flamengo mesmo diante de ofertas parecidas de outros clubes. É o projeto que convence. E isso reflete em campo, no desempenho e nos resultados que a base tem conquistado. O bicampeonato da Libertadores Sub-20 e o título mundial da categoria não foram por acaso. Eles são consequência direta desse investimento contínuo e da visão a longo prazo que o clube adotou nos últimos anos. E em meio a esse cenário de desenvolvimento e projeção, o Flamengo ainda teve que lidar com uma situação complicada envolvendo um dos seus principais jogadores. Bruno Henrique foi punido com uma suspensão pesada e multa, o que poderia desfalcar o time em momentos cruciais do campeonato. Mas a diretoria jurídica do Flamengo agiu rápido, entrou com o pedido de efeito suspensivo e conseguiu manter o jogador disponível. A decisão do STJD de não incluir o caso do atacante na pauta do julgamento desta sexta-feira mantém o camisa 27 liberado para jogar até que um novo julgamento seja agendado. Isso muda muito o cenário para o técnico Tite, porque Bruno Henrique é daqueles jogadores que desequilibram, especialmente em jogos grandes. Sua presença contra o Botafogo, Palmeiras e Racing será fundamental. Não só pela qualidade técnica, mas pelo impacto que ele tem dentro do grupo. A experiência, a liderança e o espírito de decisão de Bruno Henrique são peças que o Flamengo não pode abrir mão nesse momento da temporada. E o clube mostrou que está disposto a lutar até o fim pelos seus interesses, seja dentro dos tribunais ou no campo. Essa postura combativa também apareceu na fala do ex-presidente Rodolfo Landim, que decidiu se manifestar depois de muito tempo em silêncio. Ele foi direto ao ponto ao rebater as declarações de Leila Pereira sobre o Estatuto da Liga. Segundo Landim, quando o documento foi assinado, não havia qualquer negociação em curso sobre os direitos de transmissão. A assinatura aconteceu num contexto inicial, onde os clubes buscavam apenas estabelecer princípios para a criação de uma nova liga. Detalhes comerciais e contratuais seriam definidos depois. O Flamengo, segundo ele, garantiu um ponto essencial naquele momento, o direito de veto. E fez isso pensando justamente em proteger os seus próprios interesses. Ao dizer isso, Landim desmente a versão de que o clube teria se comprometido com um modelo que, mais tarde, causaria um prejuízo estimado de R$ 100 milhões por ano. Ele foi claro ao afirmar que o Flamengo não assinaria nada que comprometesse tanto suas finanças e que, se hoje o clube está questionando alguns pontos, é porque está buscando justiça dentro de um processo que ainda está em construção. A resposta foi dura e direta, desmontando a narrativa de que o rubro-negro estaria sendo incoerente ou oportunista. Essa troca de farpas expõe mais uma vez como é complexa a tentativa de se formar uma liga unificada no Brasil. Os interesses são muitos, os clubes pensam de formas diferentes, e nem todos estão no mesmo nível de estrutura ou arrecadação. O Flamengo, por estar num patamar mais alto, naturalmente exige mais participação e maior fatia do bolo. E isso incomoda muita gente. Mas a verdade é que não dá para tratar de maneira igual quem tem realidades completamente diferentes. É como comparar um clube que joga regularmente para mais de 50 mil torcedores e que movimenta milhões por jogo com outro que luta para encher metade do estádio. O futebol brasileiro precisa, sim, de uma liga forte, mas ela tem que ser justa. E justiça, nesse caso, passa por reconhecer o valor que cada clube agrega à competição. O Flamengo não está pedindo privilégio. Está exigindo respeito à sua representatividade, ao seu alcance e à sua importância no cenário nacional. E quando alguém tenta distorcer isso, como fez a presidente do Palmeiras, naturalmente vem a resposta. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mundo do futebol acordou em choque nesta manhã com um anúncio surpreendente da FIFA que promete mexer com os alicerces da história do esporte.
Em uma nota oficial divulgada de forma inesperada, a entidade máxima do futebol informou que concedeu ao Flamengo o título de campeão mundial. A decisão, ainda sem muitos detalhes públicos, já está sendo chamada nas redes sociais de o maior burburinho esportivo do ano. Segundo fontes internas da FIFA, a decisão teria sido motivada por revisões históricas e análises de resultados de torneios internacionais, mas ainda não se sabe exatamente quais critérios levaram à escolha do clube carioca. O Flamengo, conhecido por sua torcida apaixonada e por uma trajetória vitoriosa nos últimos anos, teria agora oficialmente o reconhecimento máximo do futebol mundial. O clima no Rio de Janeiro é de festa, mesmo que ninguém saiba exatamente quando a cerimônia de entrega será realizada. Nos bastidores, a notícia se espalhou como fogo em pólvora seca. Jogadores, ex-atletas e comentaristas estão divididos entre incredulidade e entusiasmo. Alguns apontam que essa medida da FIFA pode abrir precedente para revisões de títulos históricos de outros clubes, enquanto torcedores do Flamengo já se veem comemorando como se a notícia fosse oficial há meses. Cafés, bares e grupos de WhatsApp fervem com debates sobre a legitimidade da decisão, teorias conspiratórias e memórias de conquistas antigas do clube. Analistas esportivos especulam que a decisão pode estar ligada a campanhas de valorização do futebol sul-americano ou até mesmo a um movimento de reconhecimento tardio de feitos extraordinários do Flamengo em torneios internacionais passados. Enquanto isso, a hashtag Flamengo Campeão Mundial domina as redes sociais, com milhões de interações em poucas horas. Ainda não há confirmação sobre a reação de outros clubes brasileiros ou europeus que já ostentam títulos mundiais, mas é certo que a medida da FIFA promete abalar a história do futebol. O Flamengo, que já é gigante dentro de campo e fora dele, agora se vê no centro de um verdadeiro turbilhão global. Torcedores aguardam ansiosos por detalhes oficiais, enquanto o mundo inteiro se pergunta: o que motivou essa decisão inesperada? E, acima de tudo, como será comemorado esse título que já entrou para o imaginário coletivo como um dos maiores rumores esportivos da década? É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!